Segundou! Pois é, segunda de carnar e de encarnar também. Pois é, o Papão venceu o Castanhal ontem no Mangueirão e o Remo foi a Cametá e perdeu para o Mapará. A invencibilidade em Cametá do Remo foi quebrada e a do Castanhal no Mangueirão também. Os dois últimos invictos caíram na rodada desse domingo, a oitava, e a gente vai falar já já da classificação, de quem segue na competição, quem caiu e quem se salvou para continuar na elite em 2026. Beleza pura? Não esquecendo, galera, muito legal, cada vez mais likes, inscritos, você acionando o sininho para receber notificações, e o like é muito importante para a gente ter o canal cada vez mais divulgado pelo YouTube. O que está acontecendo nessa última semana foi muito legal, graças a você, porque quanto mais like a gente tiver no vídeo, melhor ainda o canal fica fortalecido. E aí vamos chegar aos 40 mil para eu anunciar os dois super prêmios e em 50 mil fazer, que é a nossa meta, o sorteio no Tomazão TV para você inscrito no canal. Beleza? Então vamos direto, a rodada do Campeonato Paraense no domingo que fechou a fase classificatória e colocou as semifinais definidas, jogos já para o final de semana com jogos na sexta, no sábado e no domingo, já já eu confirmo para você. Bragantino 2, Águia 1, Paysandu 2, Castanhal 0, Independente 1, Capitão Poço 1, Cametá 1, Remo 0. O Alvarinho deve estar com dores na coluna até agora. Que coisa que Fidel fez com ele, né? Santa Rosa 1, o Flávio salvou o Santa Rosa, que se classificou na última vaga. Santa Rosa e São Francisco 1-0 Santa Rosa, e a Tuna venceu 2-1 o Caeté no Souza. Os resultados. A classificação final, né? A classificação final ficou assim: o Remo em primeiro com 17 pontos, melhor saldo, tem 13 contra 8 do Paysandu. Segundo o Paysandu, 17, terceiro o Bragantino com 17. Olha só a campanha do Bragantino lá, o Tubarão do Caeté. O Castanhal em quarto, são aqueles que vão jogar com vantagem agora nas quartas de final. Tuna em quinto, Águia em sexto, Capitão Poço em sétimo, Santa Rosa em oitavo. Se salvaram para ficar na elite Cametá e São Francisco. O São Francisco, que era o lanterna, quase estava morto e se salvou. Independente e Caeté vão jogar a B1. Aliás, teve até uma denúncia do presidente do Caeté com relação ao goleiro Dida, que teria entregue o jogo. Brincadeira, né? Mas não vou nem falar sobre esse assunto. Quinta-feira tem o julgamento das notícias de infração que foram feitas contra o Capitão Poço e contra a Tuna, né? Pelo Caeté e pelo Independente. É quinta, dia 6. Mas acho que não vai dar em nada, até porque o campeonato vai prosseguir já na sexta-feira com o jogo do Remo contra o Santa Rosa, até porque o Remo joga na Copa do Brasil na próxima terça-feira, dia 11, às 19h30. Falar em Copa do Brasil, o Remo vai jogar contra o Criciúma. O Criciúma saiu do Catarinense ontem. Era a melhor campanha da competição, empatou com o Joinville no tempo normal e perdeu por 8-7 nos pênaltis e está fora das finais do Campeonato Catarinense. Por isso que eu disse, a melhor campanha e tal, e às vezes não dá em nada, dá nisso aí. O Remo foi jogar contra o Cametá, foi de barco, uma viagem tranquila, a logística ela foi diferente, mas muito melhor ir de barco do que ter ido pela estrada. E o Remo jogou com um time alternativo, com alguns titulares, botando algumas novidades na equipe e perdeu o jogo. Mas não interessa, era o Remo que estava em campo. O Rodrigo Santana, ele faz experimentos, poderia fazer nesse jogo, mas a derrota, o torcedor continua com ela engasgada. E não adianta, era o Remo que estava em campo. E ele fez a análise desta forma da derrota do Remo em Cametá. Bom, o que eu avalio, assim, a gente deu oportunidade para muitos atletas, né, que vinham merecendo a sua chance, e hoje a gente teve a oportunidade de vê-los num jogo difícil, fora de casa, viagem longa, campo bastante ruim,
e com a dificuldade. O adversário precisava da vitória, né, para classificar, e eu consegui analisá-los, muito deles, até 90 minutos. Né? Eu acho que no primeiro tempo a gente fez um primeiro tempo muito bom, tivemos todo o domínio do jogo. Início do segundo tempo voltamos melhor, mas numa infelicidade ali, numa bola cruzada, de um retorno de escanteio, sofremos o contragolpe e eles fizeram o gol. Uma equipe muito grande, forte fisicamente, se fecharam e a gente não conseguiu terminar em gol, mas foi muito válido. Aí o técnico Rodrigo Santana, o Remo já viajou logo depois do jogo, né? Os jogadores jantaram no próprio navio durante a viagem, amanheceram em Belém, estarão de folga nessa segunda-feira e recomeçam. Aliás, não, vão se apresentar nessa segunda-feira para folgar na terça-feira. É sempre 24 horas depois dos jogos, essa folga concedida pela comissão técnica. E aí, vamos aguardar a semana, já que o Remo joga na sexta-feira, 8 da noite, contra o Santa Rosa. Já eu bato a rodada completa, mas a rodada já está definida pela federação, até porque logo depois da definição, os 4 jogos com os 8 que se classificaram já tem data e hora marcada para o jogo. Paysandu agora, jogando no Mangueirão, pouca gente, né, cara? 6 mil, quase 7 mil torcedores, mas domingo de carnaval, aquela ameaça toda de chuva, o time do Paysandu vinha de uma vitória interessante contra o Manaus, e com o Luizinho Lopes, o time começa a dar a reação de que vai encontrar o melhor caminho, a melhor formação. Ontem, mais uma vez, perdeu o Brian por contusão, o Edilson entrou no jogo e, de qualquer forma, o Paysandu teve 2 tempos distintos, a leitura é essa, perfeita, feita pelo técnico Luizinho Lopes. O Paysandu teve alguma dificuldade no primeiro tempo, mas no segundo tempo, independente da falha do goleiro, o goleiro está ali, falhou, e o artilheiro está ali para conferir. O Nicolas fez o gol, abrindo o caminho da vitória, depois com o Cavalieri, num bate-rebate na área. O Paysandu soube aproveitar, foi letal nas chances que teve, e poderia ter feito mais gols. E aí, garantiu mais 3 pontos importantes, igualando-se ao Remo na classificação geral, só perdendo no saldo. Luizinho Lopes, falando conosco aqui no Tomazão TV, avaliando a vitória diante do Castanhal, quebrando a invencibilidade do Japim no Mangueirão. 2 tempos distintos, né? Primeiro tempo a nossa equipe não teve a mesma, digamos que a mesma inspiração do segundo, mas nós tínhamos também assim o controle do jogo, apesar deles terem uma boa oportunidade, que foi a finalização deles que mais nos gerou dano, que foi no início da partida. Como você bem frisou, a nossa primeira e segunda fase de construção estava até fluindo, mas a terminação de jogada estava muito sem inspiração. E aí nós nos cobramos no vestiário para melhorar essa terminação de jogada com mais afinco, né, com mais vibração, com mais força, com mais intensidade. Para ter a bola, você precisa também ter muita firmeza, digamos assim. Eu acho que nós tínhamos o controle, tínhamos a posse, mas a gente não estava passando aquela mensagem que nós estávamos para vencer a partida, né? No segundo tempo não, acho que no segundo tempo a nossa equipe ela teve realmente um domínio amplo da partida. No finalzinho, que o Castanhal finalizou praticamente ali bem distante da área, a bola na mão do Matheus, e nós poderíamos ter feito bem mais gols. Eu acho que a equipe voltou com uma postura que nós esperávamos que tivesse. Nem sempre nós vamos conseguir jogar bem o jogo todo, né? Mas foi boa a resposta do segundo. É isso, Luizinho Lopes, que a cada dia vai engatando o Paysandu, melhorando o rendimento bicolor, principalmente nessa reta mais decisiva, porque agora é só mata. Os jogos das quartas de final e da semifinal serão jogos únicos. Bom, já tivemos o confronto de todos os jogos dos times classificados. O Remo com o Santa Rosa na sexta-feira, na fase classificatória, venceu por 1-0 o Remo no Mangueirão. O Remo venceu. Paysandu, na estreia do campeonato, venceu o Capitão Poço. Não era o Luizinho, e sim o Márcio Fernandes, 4-1. Bragantino venceu o Águia por 2-1 nesse domingo, garantindo a 3ª colocação, e vai repetir o jogo no domingo às 15h30. E o Paysandu joga sábado, 18 horas. E o Castanhal contra a Tuna, que empataram em 2-2 lá no CT do Castanhal, voltam lá no domingo, 10 da manhã, para se enfrentarem pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Galera,
uma semana, vamos passar esses dias de carnaval, tem folga no Paysandu até hoje e amanhã, só voltam na quarta-feira, para que tenhamos o início da semana decisiva das quartas de final, porque na outra semana tem o Remo na terça-feira contra o Criciúma, como já disse, foi desclassificado do Catarinense, e às 19h30 no Mangueirão, terça. Quarta tem o Paysandu lá em Roraima contra o São Raimundo pela Copa Verde, é jogo de ida, semifinal. E na quinta, a Tuna Luso contra o CSA pela Copa do Brasil, para fechar essa semana. E no final de semana seguinte, a semifinal do Paraense, com aqueles que vão se classificar nos jogos desse final de semana. Tamo junto. Se tiver informação, pode se ligar que o Tomazão TV vai estar aqui para informar você. Ótimo carnaval, vamos começar a semana, que seja abençoada, com muita luz e muitas energias positivas. Abraço.